Já tentou imaginar o que realmente aconteceu em casos que continuam a intrigar o mundo? Quer explorar histórias que a ciência e a investigação não conseguiram explicar? Não perca este vídeo e descubra os mistérios mais desafiadores que ainda não foram resolvidos. E aí, pessoal? Bem-vindos ao canal. Você está no Mistérios e Lendas. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Hoje vamos mergulhar em alguns dos mistérios não resolvidos mais fascinantes do mundo. Prepare-se para se surpreender e talvez ficar com mais perguntas do que respostas. Bora começar! O desaparecimento de Amelia Earhart. Amelia Earhart foi uma pioneira da aviação, conhecida por ser a primeira mulher a voar sozinha sobre o Oceano Atlântico. Em 1937, durante uma tentativa de circunnavegar o globo, Earhart e seu navegador, Fred Nona, desapareceram misteriosamente sobre o Oceano Pacífico. Diversas teorias surgiram ao longo dos anos, incluindo a possibilidade de que eles caíram em uma ilha desabitada, foram capturados pelos japoneses ou mesmo que Earhart assumiu uma nova identidade. A busca pelos destroços foi uma das mais extensas da história, envolvendo marinhas e aviadores de vários países, mas não resultou em respostas definitivas. Anos depois, alguns fragmentos que poderiam ser de seu avião foram encontrados em uma ilha remota, mas a confirmação nunca foi conclusiva. Até hoje, os destroços de seu avião nunca foram encontrados, e o mistério de seu desaparecimento continua a intrigar historiadores e entusiastas da aviação. A história de Amelia Earhart permanece viva, não só por suas conquistas na aviação, mas também pelo enigma persistente de seu desaparecimento. O mistério do Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas, localizado entre Miami, Bermuda e Porto Rico, é famoso por ser uma área onde inúmeros navios e aviões desapareceram sem deixar vestígios. Relatos de bússolas enlouquecendo e desaparecimentos inexplicáveis alimentaram teorias sobre anomalias magnéticas, buracos negros e até mesmo abduções alienígenas. Desde a primeira menção do triângulo em 1950, centenas de incidentes foram documentados, cada um mais misterioso que o outro. Alguns cientistas acreditam que os desaparecimentos podem ser atribuídos a condições climáticas extremas e falhas humanas, mas essas explicações não são suficientes para todos os casos. A Marinha dos Estados Unidos e a Guarda Costeira oficialmente negam que exista qualquer padrão incomum de desaparecimentos na área, mas os mitos persistem. Apesar de investigações científicas, muitos dos incidentes permanecem sem explicação, tornando o Triângulo das Bermudas um dos mistérios mais duradouros e debatidos do mundo. O fascínio pelo triângulo continua a crescer, alimentado por novas histórias e teorias que mantêm viva a chama do mistério. O caso de Jack, o Estripador. No final do século XIX, um assassino em série aterrorizou o distrito de Whitechapel em Londres, matando pelo menos 5 mulheres de maneira brutal. Conhecido como Jack, o Estripador, o assassino nunca foi capturado, e sua identidade permanece um mistério até hoje. As cartas supostamente enviadas pelo próprio Jack para a polícia e a imprensa, detalhando os crimes, apenas aumentaram o pânico e a curiosidade pública. Diversas teorias surgiram ao longo dos anos, com suspeitos variando desde membros da família real até artistas famosos e médicos. Cada teoria parece plausível à sua maneira, mas nenhuma foi definitivamente provada. A ausência de tecnologia forense moderna na época contribuiu para a dificuldade de capturar o assassino. O mistério de Jack, o Estripador, continua a ser estudado por criminologistas e historiadores, e muitas obras de ficção e não ficção foram escritas sobre o caso. Apesar de inúmeras investigações e teorias, ninguém sabe ao certo quem foi Jack, o Estripador, deixando uma sombra sombria na história criminológica. Seu legado persiste como um dos enigmas mais perturbadores da história criminal. As luzes de Marfa. As luzes de Marfa são um fenômeno misterioso observado perto da cidade de Marfa, no Texas, Estados Unidos. Desde a década de 1880, as pessoas relataram ver luzes inexplicáveis que aparecem e desaparecem sem causa aparente. As luzes variam em cor, tamanho e comportamento, com algumas movendo-se rapidamente pelo horizonte e outras pairando por longos períodos. Alguns acreditam que as luzes são causadas por gases do pântano ou reflexos de luzes de carros,
enquanto outros sugerem que são manifestações sobrenaturais ou atividades extraterrestres. Várias investigações científicas foram conduzidas para entender o fenômeno, mas nenhuma explicação satisfatória foi encontrada. O fenômeno das luzes de Marfa tornou-se uma atração turística, com muitas pessoas visitando a região na esperança de testemunhar as luzes misteriosas. Apesar de várias investigações científicas, a verdadeira causa das luzes de Marfa ainda é desconhecida. As luzes continuam a intrigar e fascinar tanto os céticos quanto os crentes, perpetuando o mistério e a lenda em torno desse fenômeno inexplicável. O mistério de Roanoke. Em 1587, um grupo de colonos ingleses estabeleceu uma colônia na ilha de Roanoke, na costa da atual Carolina do Norte. Quando um navio retornou à colônia 3 anos depois, encontrou-a completamente abandonada, sem sinais de luta ou desastre. A única pista era a palavra Croatoan esculpida em uma árvore, sugerindo uma possível migração para a ilha Croatoan, habitada por nativos amigáveis. Diversas teorias foram propostas ao longo dos anos, incluindo a assimilação com tribos locais, morte por doenças ou fome, e até abdução por forças sobrenaturais. A falta de evidências concretas sobre o destino dos colonos alimentou especulações e teorias da conspiração. Expedientes arqueológicos recentes trouxeram à tona alguns artefatos que podem pertencer aos colonos desaparecidos, mas ainda não há provas definitivas. O destino dos colonos de Roanoke permanece um mistério, com teorias variando desde integração com tribos locais até abdução por forças sobrenaturais. A história de Roanoke continua a ser um dos maiores enigmas da história americana, inspirando livros, documentários e filmes. Se você está gostando desse conteúdo e quer se aprofundar ainda mais em mistérios fascinantes, não deixe de conferir o vídeo no card acima. É uma história que você não pode perder. O Manuscrito de Voynich. O Manuscrito de Voynich é um livro ilustrado, escrito em um alfabeto desconhecido e cheio de diagramas de plantas, figuras humanas e símbolos astrológicos. Descoberto pelo livreiro Wilfrid Voynich em 1912, o manuscrito data do século XV, mas ninguém conseguiu decifrar seu conteúdo. Muitos acreditam que ele pode ser um código complexo, uma linguagem desconhecida ou até mesmo uma elaborada fraude. Criptógrafos, linguistas e historiadores têm tentado decifrar o manuscrito por décadas, mas sem sucesso. Algumas teorias sugerem que o manuscrito foi uma tentativa de criar um texto místico ou alquímico, enquanto outras apontam para a possibilidade de ser uma brincadeira intrincada de um gênio desconhecido. Recentemente, avanços na análise computacional tentaram desvendar o código, mas o manuscrito permanece um dos maiores mistérios da criptografia. O manuscrito de Voynich continua a intrigar acadêmicos e entusiastas, mantendo seu status como um dos enigmas literários mais desafiadores do mundo. Sua verdadeira natureza e propósito permanecem desconhecidos, perpetuando o fascínio e a especulação em torno deste artefato enigmático. O caso do voo MH370. Em 2014, o voo MH370 da Malaysia Airlines desapareceu dos radares durante um voo de Kuala Lumpur para Pequim, com 239 pessoas a bordo. O desaparecimento desencadeou uma das maiores operações de busca da história, envolvendo vários países e tecnologias avançadas. Apesar das extensas operações de busca no Oceano Índico, apenas alguns destroços foram encontrados, espalhados ao longo de praias remotas. A falta de uma localização definitiva do avião levou a inúmeras teorias sobre o que poderia ter acontecido, incluindo falha mecânica, sequestro e até conspirações governamentais. A comunicação final do avião e o desvio de rota planejado apenas aumentaram o mistério. A causa do desaparecimento permanece um mistério, alimentando especulações sobre falha mecânica, sequestro ou até mesmo conspirações governamentais. O caso do voo MH370 continua a ser um dos maiores mistérios da aviação moderna, com famílias das vítimas e investigadores ainda buscando respostas. A tragédia do MH370 destaca a vulnerabilidade das tecnologias de rastreamento e a fragilidade das viagens aéreas modernas, perpetuando o enigma em torno do seu desaparecimento. O monstro do Lago Ness. O Lago Ness, na Escócia, é famoso por relatos de uma criatura misteriosa conhecida como Nessie. Desde o século VI, existem avistamentos de uma criatura grande e desconhecida nadando nas profundezas do lago.
O monstro do Lago Ness ganhou notoriedade mundial em 1933, quando um artigo de jornal relatou um avistamento, seguido por uma famosa fotografia em 1934, conhecida como a foto do cirurgião. Fotógrafos, exploradores e até expedições científicas tentaram capturar provas de sua existência, mas até agora, nenhuma evidência conclusiva foi encontrada. Alguns acreditam que Nessie poderia ser um plesiosauro sobrevivente, enquanto outros sugerem que os avistamentos são explicados por fenômenos naturais, como troncos flutuantes ou grandes peixes. Permanece uma lenda duradoura e um mistério não resolvido, com debates contínuos sobre a veracidade dos avistamentos e a possível existência de uma criatura desconhecida no Lago Ness. O fascínio pelo monstro do Lago Ness continua a atrair turistas e entusiastas da criptozoologia, perpetuando o mistério que cerca esse enigma aquático. O mistério das linhas de Nazca. As linhas de Nazca são enormes geoglifos esculpidos no deserto de Nazca, no Peru. Criadas entre 500 a.C. e 500 d.C., as linhas formam figuras de animais, plantas e formas geométricas que só podem ser vistas do ar. A criação dessas linhas envolveu a remoção das pedras escuras da superfície para revelar o solo mais claro abaixo, um processo que teria exigido uma organização significativa e conhecimento avançado de geometria. O propósito dessas linhas permanece um mistério, com teorias sugerindo desde práticas religiosas e rituais de fertilidade até comunicação com extraterrestres. Algumas teorias indicam que as linhas poderiam ter sido um enorme calendário astronômico, enquanto outras apontam para um papel em cerimônias de chamamento de água, vital para as culturas que habitavam a região. A precisão e a escala das linhas continuam a fascinar e intrigar pesquisadores, levantando questões sobre a capacidade tecnológica e o conhecimento astronômico dos antigos povos de Nazca. As linhas de Nazca permanecem um dos maiores enigmas arqueológicos, atraindo estudiosos e turistas curiosos do mundo inteiro. A passagem de Dyatlov. Em 1959, 9 excursionistas russos morreram misteriosamente na passagem de Dyatlov, nos Montes Urais. As circunstâncias de suas mortes foram bizarras. Alguns foram encontrados em trajes inadequados para o frio extremo, outros apresentavam sinais de trauma interno sem ferimentos externos, e traços de radiação foram detectados em suas roupas. O grupo havia deixado seu acampamento em condições extremas, muitos sem roupas adequadas, e seus corpos foram encontrados espalhados pela área. O relatório oficial concluiu que uma força desconhecida e irresistível causou as mortes. Teorias incluem uma avalanche, testes militares secretos, e até mesmo um ataque de um Yeti. Investigações posteriores sugeriram fenômenos como o som de baixa frequência que poderia ter causado pânico entre os excursionistas. Apesar das investigações adicionais e das teorias propostas, a causa exata do incidente da passagem de Dyatlov permanece desconhecida. O caso gerou uma série de documentários, livros e filmes, mantendo o mistério vivo na cultura popular. A tragédia da passagem de Dyatlov continua a gerar especulações e debates, perpetuando um dos mistérios mais perturbadores da Rússia. Conheça os lugares mais inacessíveis e enigmáticos do planeta. O que torna esses locais tão proibidos? Explore conosco as histórias por trás de locais como a Área 51 e os arquivos secretos do Vaticano. Bem-vindos ao canal Mistérios e Lendas. Hoje vamos explorar alguns dos lugares mais secretos e inacessíveis do mundo. Esses locais são envoltos em mistério, teorias da conspiração e, em alguns casos, são simplesmente proibidos para o público. Prepare-se para uma jornada fascinante através dos 10 locais proibidos e secretos que você não pode visitar. Não se esqueça de curtir este vídeo para nos ajudar a crescer e se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos próximos mistérios. Vamos lá! Arquivos Secretos do Vaticano. Os arquivos secretos do Vaticano são um dos locais mais inacessíveis e misteriosos do mundo. Localizados no coração da cidade do Vaticano, esses arquivos contêm documentos históricos e eclesiásticos que datam de séculos atrás. A coleção inclui correspondências papais, registros sobre excomunhões, transcrições de julgamentos inquisitoriais e até supostos documentos sobre a existência de extraterrestres. A entrada é altamente restrita, permitida apenas a estudiosos e pesquisadores autorizados, que devem passar por um rigoroso processo de seleção. Mesmo com permissão, eles só podem consultar documentos específicos previamente solicitados.
Esses arquivos são um verdadeiro tesouro de conhecimento histórico e religioso, mas também são fonte de inúmeras teorias da conspiração. Muitos acreditam que os documentos guardados ali contêm segredos que poderiam mudar a história da humanidade, como evidências de vida extraterrestre ou informações ocultas sobre figuras históricas controversas. A aura de mistério e a extrema proteção dos arquivos contribuem para sua fama. Os arquivos secretos do Vaticano continuam a fascinar e intrigar, sendo um dos locais mais secretos e cobiçados por historiadores, pesquisadores e entusiastas do mistério em todo o mundo. Base Dulce, Novo México, Estados Unidos. A Base Dulce, localizada em Dulce, Novo México, é um epicentro de teorias da conspiração e mistérios não resolvidos. Segundo rumores, esta base subterrânea secreta seria um local onde ocorrem experimentos envolvendo humanos e extraterrestres. A base é supostamente composta por 7 níveis, cada um com propósitos diferentes, desde alojamentos e áreas de segurança até laboratórios de biogenética onde seres híbridos são criados. Os teóricos afirmam que humanos e alienígenas trabalham juntos na Base Dulce, realizando experimentos grotescos e guardando tecnologia avançada. A história da Base Dulce ganhou notoriedade na década de 1980, quando um ex-agente de segurança chamado Paul Benevides alegou ter interceptado comunicações de alienígenas e testemunhado atividades inexplicáveis. Desde então, relatos de avistamentos de OVNIs e estranhas luzes no céu de Dulce têm alimentado as especulações. A falta de evidências concretas e a negação oficial do governo dos Estados Unidos sobre a existência da base só aumentam o mistério. A Base Dulce permanece um dos locais mais enigmáticos e inacessíveis do mundo, com suas histórias de ciência alienígena e experimentos secretos cativando a imaginação de muitos. O Cofre Global de Sementes de Svalbard, situado em uma ilha remota no Ártico norueguês, é um verdadeiro cofre do juízo final. Construído para armazenar sementes de todas as plantas cultivadas no mundo, este cofre serve como um seguro contra a perda de biodiversidade em caso de catástrofes globais, como guerras nucleares, mudanças climáticas ou pandemias. Inaugurado em 2008, o cofre é mantido em condições ideais para preservar as sementes por longos períodos, garantindo a continuidade das espécies vegetais. A localização do cofre de Svalbard foi escolhida devido à sua estabilidade geológica e climática. A entrada é extremamente restrita, permitida apenas a poucos cientistas e administradores, e é protegida por medidas de segurança rigorosas. A estrutura foi projetada para resistir a desastres naturais e até ataques nucleares. Além das questões práticas, o cofre também é envolto em uma aura de mistério, com muitos se perguntando que tipos de sementes raras e exóticas estão armazenadas ali e que segredos sobre a biodiversidade mundial ele pode guardar. O Cofre Global de Sementes de Svalbard é um símbolo da luta pela preservação da biodiversidade e um testemunho da engenhosidade humana em face de possíveis catástrofes. Sua importância global e o mistério que o cerca fazem dele um dos lugares mais fascinantes e inacessíveis do mundo. Área 51, Nevada, Estados Unidos. A Área 51, situada no deserto de Nevada, é talvez o local mais famoso quando se trata de mistérios militares e teorias da conspiração. Oficialmente, é uma base de testes da Força Aérea dos Estados Unidos, usada para o desenvolvimento de aeronaves experimentais e sistemas de armas. No entanto, muitos acreditam que a Área 51 abriga segredos sobre vida extraterrestre e tecnologia alienígena. A história da base ganhou notoriedade em 1947, com o incidente de Roswell, quando o objeto voador não identificado supostamente caiu no Novo México e foi levado para a Área 51 para estudos. Relatos de avistamentos de OVNIs e atividades inexplicáveis ao redor da base são comuns. Documentos desclassificados confirmaram a existência da Área 51 em 2013, mas muitas operações e detalhes continuam envoltos em segredo. A base é altamente protegida, com acesso restrito e vigilância intensa, tornando-a um dos lugares mais inacessíveis do mundo. Qualquer tentativa de aproximação é rapidamente interceptada por seguranças armados, e o espaço aéreo sobre a Área 51 é estritamente controlado. A aura de mistério em torno da Área 51 alimenta teorias da conspiração sobre alienígenas e experimentos secretos, tornando-a um símbolo duradouro de segredos governamentais e curiosidade pública. Clube 33, Disneylândia, Califórnia, Estados Unidos. O Clube 33 é um clube privado exclusivo localizado na Disneylândia, na Califórnia.
Fundado por Walt Disney, o clube era originalmente um espaço onde Disney poderia entreter convidados importantes e patrocinadores. Hoje, é um dos clubes mais exclusivos do mundo, com uma lista de espera de anos para novos membros e uma taxa de adesão que pode chegar a dezenas de milhares de dólares. O interior do Clube 33 é decorado com elegância e sofisticação, incluindo artefatos e decoração inspirados na Nova Orleans do século XIX. Somente membros e seus convidados têm acesso ao clube, o que aumenta ainda mais seu ar de exclusividade. Dentro, os membros desfrutam de refeições gourmet, um bar sofisticado e um ambiente luxuoso que contrasta com o parque temático ao seu redor. O clube está escondido discretamente no New Orleans Square da Disneylândia, com uma entrada que passa despercebida pela maioria dos visitantes do parque. A aura de exclusividade e mistério que envolve o Clube 33 faz dele um dos lugares mais intrigantes e inacessíveis para o público em geral. Muitos fãs da Disney sonham em um dia cruzar suas portas e experimentar o luxo e a história que ele oferece. Monte Weather é uma instalação de emergência altamente secreta localizada nas montanhas Blue Ridge, na Virgínia. Operada pela Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, FEMA. Esta instalação subterrânea é designada para ser um local de refúgio para altos funcionários do governo em caso de catástrofes nacionais. Equipado com tudo o que é necessário para a continuidade do governo, Monte Weather é inacessível ao público e cercado por um alto nível de segurança. A localização exata e as operações internas da instalação são envoltas em segredo, tornando-a um dos lugares mais misteriosos dos Estados Unidos. A instalação inclui escritórios, dormitórios, centros de comunicação e até uma usina elétrica própria. Monte Weather foi projetado para ser autossuficiente, com suprimentos suficientes para manter seus ocupantes vivos e operando por longos períodos. O local ganhou notoriedade durante a Guerra Fria, quando o medo de um ataque nuclear era iminente, e continua a ser um ponto crucial na infraestrutura de emergência dos Estados Unidos. Apesar de seu propósito ostensivamente benigno, o segredo em torno de Monte Weather gerou inúmeras teorias da conspiração. Alguns acreditam que a instalação também pode ser usada para operações clandestinas ou armazenamento de informações sensíveis. Independentemente da verdade, Monte Weather permanece um dos locais mais fascinantes e inacessíveis do mundo. Estação de Pesquisa AARP, Alasca, Estados Unidos. A Estação de Pesquisa AARP, High Frequency Active Auroral Research Program, está localizada em Gacona, Alasca, e é um projeto de pesquisa científica para estudar a ionosfera. No entanto, a AARP é frequentemente alvo de teorias da conspiração que alegam que a instalação está envolvida em atividades de controle climático e manipulação mental. Embora os cientistas que trabalham no AARP neguem essas alegações, o mistério e o segredo em torno das operações da estação continuam a alimentar especulações e intrigas. A instalação é altamente protegida, e o acesso é estritamente controlado, aumentando ainda mais seu ar de mistério. O AARP utiliza uma rede de antenas para enviar sinais de rádio para a ionosfera, estudando suas propriedades e comportamento. Oficialmente, o objetivo do projeto é entender melhor a atmosfera superior para melhorar as comunicações e a vigilância, mas os teóricos da conspiração veem a estação como uma ferramenta para manipulação climática e controle mental em larga escala. Esses rumores são alimentados pela natureza secreta dos experimentos realizados e pelo financiamento militar que o projeto recebeu. Independentemente das teorias, o AARP permanece um local de pesquisa científica importante, embora controverso. Sua localização remota e as operações envoltas em segredo contribuem para sua reputação como um dos lugares mais intrigantes e inacessíveis do mundo. Área 39, Rússia. A Área 39 é frequentemente comparada à Área 51 dos Estados Unidos devido ao seu alto nível de segredo e especulações em torno de suas operações. Localizada em uma região remota da Rússia, acredita-se que esta base militar esteja envolvida em atividades de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia avançada. Pouco se sabe sobre o que realmente acontece na Área 39, e o governo russo mantém um estrito sigilo sobre suas operações. As teorias da conspiração sugerem que a base pode estar envolvida em experimentos extraterrestres ou desenvolvimento de armas avançadas, mas a verdade permanece oculta. As especulações em torno da Área 39 incluem tudo, desde testes de aeronaves secretas até experimentos com tecnologia de controle mental. Relatos de avistamentos de luzes estranhas e atividades inexplicáveis na região aumentam o mistério.
A Rússia, assim como os Estados Unidos, possui uma longa história de desenvolvimento de tecnologias militares secretas, e a Área 39 é vista como uma continuação dessa tradição. A segurança em torno da Área 39 é rigorosa, com acesso proibido para civis e estrita vigilância militar. Este nível de proteção e a falta de informações públicas só servem para aumentar as teorias da conspiração e o fascínio em torno da base. A Área 39 é um dos locais mais enigmáticos e inacessíveis do mundo, envolto em segredos militares e especulações sobre suas verdadeiras funções. Se você está gostando desse conteúdo e quer se aprofundar ainda mais em mistérios fascinantes, não deixe de conferir o vídeo no card acima. É uma história que você não pode perder. Ilha de Queimada Grande, Brasil. A Ilha de Queimada Grande, também conhecida como Ilha das Cobras, está localizada a cerca de 35 quilômetros do litoral de São Paulo, Brasil. Esta ilha é famosa por sua população extremamente densa de cobras venenosas, especialmente a jararaca ilhoa, uma das serpentes mais venenosas do mundo. Devido ao perigo extremo representado por essas cobras, a entrada na ilha é proibida para o público em geral, e apenas pesquisadores autorizados têm acesso. A jararaca ilhoa, que é endêmica à ilha, desenvolveu um veneno particularmente potente devido à ausência de predadores naturais e à necessidade de capturar aves migratórias rapidamente. As lendas locais falam de pescadores que se aventuraram na ilha e nunca mais foram vistos, aumentando o fascínio e o temor em torno de Queimada Grande. Além de sua população mortal de cobras, a ilha possui uma ecologia única, com uma flora e fauna adaptadas às condições extremas. A proibição de entrada visa proteger tanto os visitantes quanto as espécies nativas, que poderiam ser ameaçadas pela presença humana. A combinação de perigo real e histórias assustadoras faz da Ilha de Queimada Grande um dos locais mais fascinantes e inacessíveis do Brasil, um verdadeiro reino das serpentes venenosas. Meziri, Rússia. Meziri é uma cidade fechada localizada nas Montanhas Urais, na Rússia. Fundada em 1979, a cidade é cercada de segredos militares e especulações sobre suas verdadeiras funções. Acredita-se que Meziri seja o local de uma instalação militar secreta dedicada ao desenvolvimento de armas nucleares e outros projetos de defesa. A cidade é fortemente guardada, e o acesso é restrito a militares e pessoas com autorizações especiais. Meziri é considerada uma das cidades mais secretas da Rússia, com infraestrutura que inclui instalações militares subterrâneas, bases de mísseis e centros de pesquisa. As teorias da conspiração sugerem que a cidade pode ser parte de um complexo maior que inclui bunkers de sobrevivência para líderes russos em caso de guerra nuclear. A presença constante de vigilância e segurança militar reforça a sensação de mistério em torno de Meziri. A cidade é um exemplo extremo de um local altamente restrito, onde a vida cotidiana dos habitantes é mantida em segredo absoluto. Poucas informações públicas estão disponíveis, e a área é cercada por montanhas, tornando-a ainda mais isolada. Meziri representa a combinação de mistério e segurança militar, sendo um dos lugares mais inacessíveis e intrigantes do mundo. Esses são os 10 locais proibidos e secretos que você não pode visitar. Cada um desses lugares guarda segredos, histórias e mistérios que alimentam a curiosidade e a imaginação de pessoas ao redor do mundo. Existem pirâmides que emitem energia mística. Curioso para saber mais sobre essas estruturas enigmáticas? Assista ao vídeo completo e descubra. Bem-vindos ao canal Mistérios e Lendas. Hoje, vamos desvendar os segredos das pirâmides. Desde os enigmas da construção até as teorias mais intrigantes, prepare-se para uma viagem fascinante ao mundo antigo. E se você gosta de mistérios e teorias da conspiração, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos incríveis. Vamos começar! A Grande Pirâmide de Gizé, também conhecida como a Pirâmide de Quéops, é uma das construções mais icônicas e misteriosas da história antiga. Erguida há cerca de 4.500 anos, esta estrutura colossal intriga pesquisadores e entusiastas por seu tamanho monumental e técnicas de construção avançadas para a época. A precisão com que os blocos de pedra foram cortados e posicionados continua sendo um enigma. Muitos teorizam que a pirâmide está alinhada com a constelação de Órion, refletindo o conhecimento astronômico dos antigos egípcios. Além disso,
a teoria de que a pirâmide servia não apenas como túmulo, mas também como uma fonte de energia, ganha força entre os teóricos da conspiração. A possibilidade de que tecnologias avançadas ou até mesmo extraterrestres tenham desempenhado um papel na construção da Grande Pirâmide continua a ser um tema fascinante e controverso. Estudos continuam a ser realizados para desvendar todos os seus segredos, mas a Grande Pirâmide de Gizé permanece um dos maiores mistérios da humanidade. As pirâmides de Teotihuacan, localizadas no México, são algumas das estruturas mais impressionantes do mundo antigo. A cidade de Teotihuacan, que floresceu entre os séculos I e VII, foi um dos maiores centros urbanos da Mesoamérica. As duas maiores pirâmides, a Pirâmide do Sol e a Pirâmide da Lua, foram construídas com uma precisão e simetria que ainda hoje fascinam arqueólogos e engenheiros. Alguns teorizam que Teotihuacan foi projetada com base em um conhecimento astronômico avançado, e há especulações de que as pirâmides estão alinhadas com certos corpos celestes. A origem da civilização que construiu Teotihuacan é um mistério, assim como os motivos para o abandono da cidade. Além disso, os murais e artefatos encontrados sugerem a presença de rituais religiosos e sacrifícios humanos, aumentando o fascínio e o mistério que cercam estas pirâmides. Teorias de que os construtores tinham contatos com civilizações avançadas ou até mesmo extraterrestres continuam a alimentar debates e pesquisas. Localizada em Chichén Itzá, no México, a Pirâmide de Kukulcán, também conhecida como El Castillo, é uma das mais famosas estruturas maias. Esta pirâmide, dedicada ao deus serpente emplumada Kukulcán, é notável por sua arquitetura complexa e significado astronômico. Cada um dos 4 lados da pirâmide tem 91 degraus, que somados ao platô superior totalizam 365, representando os dias do ano. Durante os equinócios, a sombra projetada nos degraus cria a ilusão de uma serpente descendo a pirâmide, um espetáculo que atrai milhares de turistas. Este fenômeno demonstra o profundo conhecimento dos maias sobre astronomia e sua habilidade em incorporar esses conhecimentos na arquitetura. Além disso, a acústica da pirâmide é surpreendente. O som de palmas na frente da estrutura ecoa de maneira peculiar, semelhante ao canto de um pássaro. Esses elementos fazem da pirâmide de Kukulcán não apenas um templo religioso, mas também um observatório astronômico e um símbolo de poder e conhecimento da civilização maia. As chamadas pirâmides da Bósnia, localizadas em Visoko, são um tema controverso no mundo da arqueologia. Descobertas pelo arqueólogo amador Semir Osmanagic, essas formações naturais foram alegadamente identificadas como pirâmides construídas por uma civilização avançada há milhares de anos. Osmanagic afirma que a maior das pirâmides, a Pirâmide do Sol, é a maior e mais antiga pirâmide do mundo, superando até mesmo as pirâmides egípcias. No entanto, muitos especialistas contestam essas afirmações, argumentando que as formações são de origem natural e não construídas pelo homem. Apesar das críticas, as escavações e pesquisas continuam, atraindo turistas e curiosos. Há também teorias de que as pirâmides emitem energias especiais, sugerindo uma função além de um simples monumento. A controvérsia em torno das pirâmides da Bósnia mantém o debate aceso, e a busca pela verdade sobre essas estruturas continua a fascinar e intrigar pessoas ao redor do mundo. As pirâmides de Caral, localizadas no Peru, são algumas das mais antigas construções conhecidas nas Américas, datando de cerca de 2600 a.C. Caral é considerada a mais antiga cidade da América e apresenta um complexo de pirâmides que revelam uma civilização avançada para seu tempo. A maior dessas pirâmides, conhecida como Pirâmide Maior, possui várias plataformas e uma escadaria central que leva a um altar, sugerindo seu uso para rituais religiosos e cerimônias. O que torna Caral ainda mais intrigante é a ausência de evidências de guerra, o que indica que essa civilização pode ter sido pacífica. Além disso, a cidade foi projetada com um sofisticado sistema de irrigação, permitindo a agricultura em grande escala. Os arqueólogos também encontraram instrumentos musicais, sugerindo uma rica vida cultural. As pirâmides de Caral continuam a fornecer valiosas informações sobre as civilizações antigas da América do Sul e desafiam as noções tradicionais sobre o desenvolvimento humano e social.
As pirâmides de Núbia, localizadas no Sudão, são menos conhecidas do que suas contrapartes egípcias, mas são igualmente fascinantes. Construídas entre 2600 a.C. e 300 d.C., essas pirâmides serviram como tumbas para os reis e rainhas do reino de Kushi. Ao contrário das pirâmides egípcias, as pirâmides de Núbia são mais estreitas e possuem ângulos mais íngremes, refletindo uma adaptação local das tradições funerárias. A maior concentração dessas pirâmides está em Meroe, que era a capital do reino de Kushi. As escavações revelaram que os cuxitas tinham um nível avançado de habilidade em metalurgia e comércio, conectando-se com outras grandes civilizações da época. Além disso, os murais encontrados dentro das pirâmides mostram uma combinação única de influências egípcias e indígenas, refletindo a rica herança cultural da região. As pirâmides de Núbia continuam a ser uma área de interesse arqueológico e são testemunho da grandeza e sofisticação do reino de Kushi. A pirâmide de Cestius, localizada em Roma, Itália, é uma pirâmide romana única construída entre 18 e 12 a.C., para servir como túmulo para Caio Céstio, um magistrado romano. Esta estrutura é uma das poucas pirâmides existentes fora do Egito e é notável por sua fusão de estilos arquitetônicos romanos e egípcios. A pirâmide tem uma altura de 37 metros e é feita de tijolos revestidos de mármore branco. No interior, há uma câmara funerária decorada com afrescos, embora a maioria tenha se deteriorado ao longo dos séculos. A construção da pirâmide foi concluída em apenas 330 dias, um feito impressionante para a época. A pirâmide de Cestius destaca o fascínio dos romanos pela cultura egípcia após a conquista do Egito por Roma. Hoje, esta pirâmide é um monumento bem preservado e um testemunho da rica interculturalidade do Império Romano, atraindo turistas e estudiosos interessados na história antiga. As pirâmides de Guimar, localizadas na ilha de Tenerife, nas Ilhas Canárias, são um conjunto de 6 estruturas piramidais que geraram muita controvérsia e debate. Descobertas no século XIX, estas pirâmides são construídas de pedras de lava sem o uso de argamassa. Algumas teorias sugerem que foram construídas pelos povos indígenas guanches como parte de rituais religiosos e alinhamentos astronômicos. O explorador Torre Heyerdahl propôs que as pirâmides poderiam ser uma prova de contato transoceânico pré-colombiano entre as civilizações do Velho e do Novo Mundo, embora esta teoria não seja amplamente aceita pela comunidade científica. Independentemente de sua origem, as pirâmides de Guimar continuam a intrigar visitantes e estudiosos. O parque etnográfico onde as pirâmides estão localizadas inclui um museu que explora várias teorias sobre sua construção e função, oferecendo uma visão fascinante sobre as culturas antigas das Ilhas Canárias. As pirâmides da China, localizadas principalmente na província de Shaanxi, são um conjunto de antigas estruturas funerárias que abrigam os túmulos de vários imperadores chineses e suas famílias. Uma das mais famosas é a pirâmide de Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China, que é guardada pelo exército de terracota. Estas pirâmides são menos conhecidas no Ocidente devido ao sigilo que as rodeia e à relutância do governo chinês em permitir escavações extensivas. As pirâmides variam em tamanho e forma, muitas sendo semelhantes aos montes funerários e cobertas por vegetação. Acredita-se que contenham riquezas inestimáveis e artefatos históricos que poderiam oferecer insights profundos sobre a antiga civilização chinesa. Algumas teorias conspiratórias sugerem que as pirâmides chinesas escondem segredos muito mais antigos e avançados do que se imagina, incluindo a possibilidade de contatos extraterrestres. A combinação de história, mistério e especulação faz das pirâmides da China um tema fascinante e pouco explorado no campo da arqueologia. As pirâmides de Java, também conhecidas como Gunung Padang, estão localizadas na Indonésia e são consideradas o maior sítio megalítico do Sudeste Asiático. Este complexo piramidal foi descoberto no início do século XX, mas pesquisas mais extensas só começaram nas últimas décadas. As estruturas são feitas de colunas de basalto e formam terraços que sobem a colina. Algumas teorias sugerem que Gunung Padang poderia ser mais antiga do que as pirâmides egípcias, datando de até 20 mil anos atrás, o que, se confirmado, revolucionaria nossa compreensão da história humana. As escavações revelaram câmaras e túneis subterrâneos que sugerem um conhecimento avançado de arquitetura e engenharia. Além de seu valor arqueológico,
Gunung Padang é cercada de mitos e lendas locais, incluindo histórias sobre antigos reis e poderes místicos. Este sítio continua a ser um campo fértil para a pesquisa e a especulação, atraindo tanto cientistas quanto entusiastas do mistério e das civilizações perdidas. E esses são os segredos das pirâmides ao redor do mundo. Desde métodos de construção enigmáticos até teorias de conspiração fascinantes, essas estruturas antigas continuam a nos intrigar. Prepare-se para descobrir os artefatos antigos mais amaldiçoados da história. Quer saber por que essas relíquias trazem tragédias aos seus donos? Fique até o fim e descubra os segredos sombrios que cercam esses objetos misteriosos. Bem-vindos ao canal Mistérios e Lendas. Hoje, vamos embarcar em uma jornada sombria para desvendar os segredos por trás de artefatos antigos que supostamente carregam maldições. Prepare-se para histórias de tragédias, infortúnios e mistérios inexplicáveis. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. A descoberta do túmulo de Tutancâmon em 1922 por Howard Carter é um dos eventos mais famosos da arqueologia. Pouco depois da abertura do túmulo, rumores de uma maldição começaram a circular. O patrocinador da expedição, Lord Carnarvon, morreu misteriosamente meses após a descoberta, alimentando as teorias de que uma maldição mortal havia sido liberada. Outros membros da equipe também sofreram mortes súbitas e acidentes inexplicáveis. Os antigos egípcios acreditavam que os túmulos dos faraós eram protegidos por maldições poderosas para punir aqueles que perturbassem seu descanso eterno. Mais de 20 pessoas associadas à abertura do túmulo encontraram fins trágicos, levando muitos a acreditar que a maldição era real. Mesmo décadas depois, a lenda da maldição de Tutancâmon continua a fascinar e aterrorizar, sendo um dos mistérios mais discutidos na arqueologia. Essa história é um lembrete de como o respeito pelos mortos e suas posses era crucial na antiga civilização egípcia e como essas crenças podem ressoar até os dias de hoje. Em 1878, uma pequena estátua da deusa egípcia Bastet foi encontrada em uma tumba em Luxor. Os arqueólogos que a descobriram enfrentaram uma série de desgraças. Um deles ficou gravemente doente e outro perdeu toda sua fortuna. Acredita-se que a estátua carrega uma maldição contra aqueles que a removem de seu local de descanso. A estátua foi doada a um museu, onde permanece até hoje, e visitantes relataram sentir uma sensação de desconforto ao se aproximar dela. Alguns acreditam que a maldição é resultado da ira da deusa Bastet, enquanto outros sugerem que é a manifestação de energias negativas associadas à profanação de tumbas sagradas. Independentemente da causa, a estátua de Bastet continua a ser um objeto de fascínio e medo. O museu onde está exposta tem um histórico de relatos de fenômenos inexplicáveis, o que só aumenta a aura de mistério ao redor deste artefato. Acredita-se que a maldição está ligada à proteção da deusa, que era venerada como a guardiã do lar e protetora contra doenças e espíritos malignos. A Pedra de Delhi, também conhecida como Rubi Negro de Orlov, é um dos mais famosos artefatos supostamente amaldiçoados do mundo. Apesar do nome Rubi Negro, a pedra é na verdade um tipo de safira negra. Ela é uma joia de 195 quilates, com uma história cheia de mistério e tragédia. A pedra teria sido parte de uma estátua de Brahma no templo indiano em Pondicherry antes de ser roubada no século XIX. De acordo com a lenda, esse roubo foi a origem da maldição associada à pedra. Ela é considerada responsável por uma série de tragédias e infortúnios que afetaram aqueles que a possuíram ou entraram em contato com ela. Atualmente, a Pedra de Delhi está em exibição no Museu de História Natural de Londres. Ela foi doada ao museu por um proprietário que, na tentativa de quebrar a maldição, fez diversas cerimônias de purificação. O mistério e a aura sombria da Pedra de Delhi continuam a fascinar muitas pessoas, tornando-a um dos artefatos mais intrigantes da história. O diamante Hope é um dos diamantes mais famosos e amaldiçoados do mundo. Acredita-se que o diamante azul traga azar e morte a quem o possui. Vários de seus proprietários sofreram mortes trágicas, falências e outros infortúnios. Entre eles, a princesa Ludovica de Orleans e o rei Luís XVI da França,
ambos mortos na guilhotina. O diamante foi doado ao Museu Smithsonian em Washington, onde continua a atrair visitantes curiosos e fascinações sobre a sua maldição. A origem da maldição é atribuída ao roubo do diamante de uma estátua hindu, provocando a ira dos deuses. Apesar de sua beleza, o diamante Hope continua a ser um símbolo de tragédia e mistério, sendo um dos objetos mais enigmáticos e assustadores da coleção do museu. A história do diamante Hope ilustra como a combinação de avareza, violência e desrespeito às culturas pode resultar em lendas duradouras de maldição. O diamante é uma lembrança constante de que a busca por riquezas pode ter um preço alto, não apenas em termos de fortuna, mas também de vida. Thomas Busby, um assassino condenado do século XVIII, amaldiçoou sua cadeira favorita antes de ser enforcado. Ele declarou que qualquer pessoa que se sentasse na cadeira sofreria uma morte violenta. Desde então, a cadeira esteve ligada a várias mortes inexplicáveis. Ela agora está em exibição em um museu, pendurada na parede para impedir que qualquer pessoa se sente nela, mantendo a maldição de Busby viva na memória popular. Várias mortes estranhas, como acidentes de carro e quedas fatais, ocorreram logo após as vítimas se sentarem na cadeira. Acredita-se que a maldição de Busby é um exemplo de como a crença em maldições pode influenciar o comportamento humano, levando a um ciclo de medo e tragédia. A cadeira continua a ser um símbolo sombrio de superstição e destino, atraindo visitantes que desejam ver de perto um objeto tão macabramente fascinante. A cadeira é um lembrete de como as crenças e as maldições podem influenciar nossas ações e percepções, moldando a forma como interpretamos eventos trágicos e misteriosos. Se você está gostando deste vídeo sobre artefatos amaldiçoados, não deixe de conferir nosso vídeo recomendado no card acima. Nele, exploramos os 10 maiores mistérios não resolvidos do mundo, com histórias que vão te deixar arrepiado. Clique no card e mergulhe em mais mistérios fascinantes que você não vai querer perder. A Mão da Glória é um artefato macabro feito a partir da mão de um enforcado. Segundo a lenda, a mão tem o poder de paralisar qualquer pessoa em sua presença quando acesa como uma vela. A Mão da Glória era frequentemente associada à bruxaria e magia negra. Várias mãos foram encontradas ao longo dos séculos, muitas vezes em posse de criminosos ou ocultistas. Acredita-se que a maldição da Mão da Glória não só paralisa fisicamente, mas também traz má sorte e desgraça a quem a possui. Relatos de atividades paranormais e infortúnios inexplicáveis cercam as histórias dessas mãos macabras, tornando-as símbolos de medo e superstição. A Mão da Glória é um lembrete sombrio das práticas macabras de tempos passados, e seu legado como um objeto de terror e maldição persiste até os dias de hoje. Os estudos sugerem que tais artefatos eram usados para intimidar e controlar, reforçando o poder das crenças em forças sobrenaturais. A Lança do Destino, também conhecida como a Lança Sagrada ou Lança de Longinos, é um dos artefatos mais famosos associados a mistérios e lendas. Disse que esta lança foi usada pelo centurião romano Longinos para perfurar o lado de Jesus Cristo durante a crucificação, tornando-a uma relíquia sagrada e poderosa. Ao longo dos séculos, a lança passou pelas mãos de muitos líderes, incluindo Carlos Magno e Napoleão Bonaparte, que acreditavam que possuí-la lhes conferia um poder invencível e a capacidade de governar o mundo. No entanto, a Lança do Destino é também associada a uma terrível maldição. Conta-se que qualquer governante que a perdesse sofreria uma queda desastrosa do poder. Durante a Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler estava obcecado por obter a lança, acreditando que ela lhe garantiria o sucesso na guerra. Curiosamente, a lança foi capturada por forças aliadas, e pouco tempo depois, Hitler foi derrotado e morreu. Essa sequência de eventos fortaleceu ainda mais a aura de mistério e maldição que envolve a Lança do Destino. Até hoje, ela permanece um símbolo de poder e destruição, gerando fascínio e medo entre aqueles que se atrevem a estudar seu passado sombrio. O espelho amaldiçoado de Myrtles Plantation é um dos itens mais intrigantes da famosa mansão de Myrtles, localizada em Louisiana, Estados Unidos. Construída em 1796, a mansão é considerada uma das mais assombradas da América, e o espelho é, sem dúvida, uma das suas principais atrações.
Acredita-se que o espelho esteja assombrado pelos espíritos de Sarah Woodruff e seus filhos, que foram envenenados na plantação. Diz a lenda que, após a morte deles, o espelho não foi coberto como era o costume na época para evitar que os espíritos ficassem presos. Como resultado, os espíritos de Sarah e seus filhos ficaram capturados dentro do espelho. Visitantes e moradores relataram ver impressões de mãos misteriosas e rostos no vidro, além de ouvir vozes sussurrantes. Também há relatos de que as figuras sombrias aparecem flutuando pelo espelho, causando arrepios em quem se aproxima. O espelho tornou-se um símbolo do lado sombrio da história da plantação e uma atração para os caçadores de fantasmas e entusiastas do paranormal. O mistério e a aura sombria que o cercam continuam a alimentar teorias sobre as vidas interrompidas e a permanência dos espíritos em nosso mundo. Até hoje, o espelho continua a fascinar e a aterrorizar aqueles que visitam a mansão. A caixa de buco é um dos artefatos mais enigmáticos e temidos quando se fala de objetos amaldiçoados. Originalmente, a caixa era um armário de vinho que supostamente continha um dibuco, um espírito maligno do folclore judaico, capaz de possuir e atormentar os vivos. A história moderna da caixa começou em 2003, quando foi colocada à venda no eBay com um aviso assustador sobre sua maldição. O vendedor original relatou que a caixa causava pesadelos, sensações estranhas e até problemas de saúde para aqueles que a possuíam. Com o passar do tempo, a lenda em torno da caixa de buco cresceu, especialmente depois que a mídia divulgou vários relatos de experiências paranormais associadas a ela. Pessoas que tiveram contato com a caixa mencionaram eventos inexplicáveis, como luzes piscando, cheiros estranhos e a aparição de sombras. Além disso, muitos relataram sentir uma presença maligna e opressiva ao redor do objeto. A história da caixa de buco foi amplamente popularizada após ser comprada por Jason Aston, que escreveu um livro sobre suas experiências. Ela também inspirou o filme de terror The Possession, que explorou a temática do espírito aprisionado. Hoje, a caixa é vista como um símbolo do poder desconhecido que objetos inanimados podem exercer, servindo como um lembrete da fragilidade entre o mundo dos vivos e o dos espíritos. Esses artefatos antigos são envoltos em mistérios e maldições que continuam a intrigar e assustar até hoje. Seja verdade ou superstição, suas histórias continuam a fascinar e aterrorizar. Você sabia que a Amazônia esconde segredos tão profundos que desafiam a imaginação? Prepare-se para descobrir 10 mistérios surpreendentes da maior floresta tropical do mundo. Olá, exploradores do desconhecido! Bem-vindos ao canal Mistérios e Lendas. Hoje vamos mergulhar nos segredos mais profundos da Amazônia, uma das regiões mais misteriosas e inexploradas do mundo. Se você ama mistérios e quer saber mais sobre os segredos ocultos dessa vasta floresta, fique com a gente até o final. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Lembre-se também do C, curta, comenta e compartilha. Isso ajuda demais o nosso canal a crescer. Vamos começar? No coração inexplorado da Amazônia, existe uma tribo conhecida como Raimerimã, que é considerada uma das últimas do mundo a manter contato zero com a civilização moderna. Eles vivem em áreas tão remotas que avistá-los é extremamente raro e, quando acontece, esses encontros são cercados de mistério. Os Raimerimãs são conhecidos por evitar contato com o mundo exterior, em algumas situações, usar a força para proteger sua privacidade. Relatos de exploradores e antropólogos sugerem que essa tribo vive da mesma forma que seus ancestrais há milhares de anos, sem qualquer interferência moderna. Esse isolamento total levanta uma série de perguntas intrigantes sobre como conseguem sobreviver em um ambiente tão desafiador e quais segredos culturais podem estar escondidos entre eles. A curiosidade em torno dos Raimerimã é alimentada pela ideia de que eles mantêm práticas e crenças milenares intactas, oferecendo uma rara janela para um passado que a maioria da humanidade deixou para trás. A lenda da cidade perdida de Zé é uma das histórias mais fascinantes e misteriosas da Amazônia. Acredita-se que essa cidade abrigava uma civilização avançada e próspera, localizada em algum lugar nas profundezas da selva. O explorador britânico Percy Fawcett ficou obcecado com a ideia de encontrar essa cidade lendária e dedicou boa parte de sua vida a essa busca. Em 1925, Fawcett desapareceu misteriosamente na floresta durante uma de suas expedições, e desde então, o mistério só aumentou.
Alguns acreditam que Fawcett realmente encontrou a cidade perdida de Z, mas foi vítima de uma maldição ou capturado por tribos hostis que protegem o segredo. Outros pensam que ele foi simplesmente engolido pela selva implacável. Até hoje, a cidade perdida de Z continua a cativar a imaginação de arqueólogos, exploradores e aventureiros, que se perguntam se esta cidade mítica realmente existiu. Se sim, o que ela poderia revelar sobre as civilizações antigas que habitavam a Amazônia. Entre as criaturas assustadoras que habitam a Amazônia, poucas são tão temidas quanto a anaconda gigante. Há décadas, circulam relatos sobre essas serpentes colossais, supostamente muito maiores do que as documentadas pela ciência. Essas anacondas gigantes estariam escondidas nas profundezas dos rios amazônicos e, segundo as lendas, seriam capazes de engolir um ser humano inteiro com facilidade. Os relatos, frequentemente provenientes de ribeirinhos e exploradores, descrevem serpentes com dezenas de metros de comprimento, gerando um misto de terror e fascinação. Embora a ciência ainda não tenha conseguido comprovar a existência dessas super serpentes, a persistência das histórias ao longo dos anos mantém viva a lenda. Para muitos, a ideia de que essas criaturas possam existir nas águas escuras e inexploradas da Amazônia é assustadora, mas ao mesmo tempo instigante. O mito da anaconda gigante desafia nossa compreensão da biodiversidade amazônica e levanta a questão: o que mais poderia estar escondido nas profundezas dessa floresta tão vasta e misteriosa? A lenda de Eldorado, a cidade dourada perdida, é uma das mais icônicas da história da América do Sul, profundamente enraizada na cultura da Amazônia. De acordo com a lenda, Eldorado era uma cidade rica em ouro e tesouros incalculáveis, escondida em algum lugar na imensidão da floresta amazônica. Mas o que torna essa lenda ainda mais fascinante é a existência do suposto Lago Encantado, localizado nas proximidades de Eldorado. Segundo relatos, esse lago seria o local onde os habitantes de Eldorado jogaram seus tesouros para protegê-los de invasores. Ao longo dos séculos, muitos exploradores tentaram encontrar esse lago e a cidade perdida, mas todos falharam, levando alguns a acreditar que forças sobrenaturais protegem o local. A busca por Eldorado e o Lago Encantado continua a ser uma das maiores obsessões de arqueólogos e caçadores de tesouros, e mesmo sem provas concretas, o mito persiste, alimentando a imaginação e a esperança de que um dia os segredos dessa lenda serão revelados. Um dos fenômenos mais misteriosos da Amazônia é a chamada névoa da perdição. Este nevoeiro estranho e denso aparece de repente, envolvendo tudo ao seu redor em uma bruma espessa e branca, onde os sons se tornam abafados e a visão, quase inexistente. Aqueles que foram pegos pela névoa da perdição relatam uma desorientação extrema, como se o tempo e o espaço se distorcessem, criando uma sensação aterrorizante de estar perdido. Em alguns casos, pessoas desaparecem misteriosamente dentro dessa névoa, aumentando ainda mais seu mistério. Embora muitos tentem explicar a névoa da perdição como um fenômeno natural, como uma súbita mudança climática ou uma peculiaridade do ambiente amazônico, outros acreditam que ela é uma manifestação sobrenatural. Para esses últimos, a névoa seria uma espécie de portal para outra dimensão ou um mecanismo de defesa da floresta contra intrusos. Seja qual for a explicação, a névoa da perdição continua a ser uma lenda assustadora, lembrando-nos dos mistérios que a Amazônia ainda esconde. Se você está gostando dos mistérios da Amazônia, não deixe de conferir o vídeo sobre os 10 animais mais perigosos do mundo. Vou deixar o link no card acima e também na descrição para que você possa assistir depois. Em meio à vastidão da Amazônia, muitos exploradores e habitantes locais relataram a presença de estranhos sons noturnos, conhecidos como trombetas. Esses sons, descritos como metálicos e extremamente altos, ecoam pela floresta densa, parecendo vir de lugar nenhum, mas são capazes de fazer o chão tremer. O fenômeno é tão enigmático que até hoje ninguém conseguiu explicar sua origem. Alguns acreditam que esses sons possam ser sinais de presença extraterrestre, enquanto outros sugerem que poderiam ser fenômenos naturais desconhecidos, talvez gerados pelo movimento das placas tectônicas ou por erupções subterrâneas. Há também teorias de que esses sons podem estar ligados a rituais antigos realizados por tribos indígenas, cujos ecos permanecem até os dias atuais. Seja qual for a origem, o som das trombetas continua a intrigar aqueles que se aventuram pela floresta amazônica, deixando-os com a sensação de que a selva guarda mistérios insondáveis, ocultos sob suas copas espessas e escuras. O Vale do Javari, uma das regiões mais isoladas e inexploradas da Amazônia,
é cercado por lendas e mistérios que amedrontam até os mais corajosos exploradores. Este vasto território, habitado por tribos indígenas que nunca tiveram contato com o mundo exterior, é conhecido por seus perigos naturais, mas o que realmente assombra a imaginação são as histórias de uma maldição antiga que protege o local. De acordo com a lenda, aqueles que tentam invadir ou explorar o Vale Sagrado são atingidos por terríveis desgraças. Relatos de doenças misteriosas, acidentes inexplicáveis e desaparecimentos sem solução são comuns entre aqueles que ousam se aventurar pelo Vale do Javari. Muitos acreditam que esses infortúnios são resultado de uma vingança sobrenatural dos espíritos protetores do vale, determinados a manter suas terras intocadas. A maldição do Vale do Javari continua a ser um dos maiores mistérios da Amazônia, um lembrete sombrio do poder que a selva exerce sobre aqueles que a subestimam. Nas profundezas da floresta amazônica, circulam relatos de uma criatura enigmática conhecida como bicho-folha. Essa entidade misteriosa é descrita como uma fusão entre um humanoide e uma planta, capaz de se camuflar perfeitamente entre a vegetação densa da selva. Segundo as histórias, o bicho-folha surge para aqueles que desrespeitam ou tentam destruir a floresta, servindo como guardião vingativo da natureza. Muitas vezes, ele é visto apenas como uma sombra que se move entre as árvores, mas aqueles que afirmam ter tido um encontro mais próximo descrevem uma criatura que exala um cheiro adocicado e paralisante, capaz de deixar suas vítimas completamente imobilizadas. Embora não haja provas concretas da existência do bicho-folha, os relatos persistem, alimentando o medo e a reverência que muitos sentem pela floresta amazônica. Para os habitantes locais, ele é mais do que uma lenda. É um lembrete do respeito que a floresta exige de todos que nela adentram. No coração inexplorado da Amazônia, circulam histórias sobre o misterioso Portal da Realidade, um local onde as leis do tempo e do espaço parecem se comportar de maneira estranha. Exploradores que alegam ter encontrado esse portal descrevem uma sensação inquietante ao atravessá-lo, como se o tempo acelerasse ou desacelerasse inexplicavelmente, e o espaço ao redor se distorcesse de forma surreal. Há até mesmo relatos de pessoas que teriam desaparecido ao entrar nesse portal, nunca mais sendo vistas novamente. Enquanto alguns acreditam que essas histórias não passam de mitos ou alucinações provocadas pelo ambiente hostil da selva, outros defendem que o Portal da Realidade é uma conexão com outra dimensão, ou até mesmo uma passagem para o futuro. O mistério em torno desse portal desafia a compreensão e a lógica, deixando muitos com a sensação de que a Amazônia guarda segredos além da imaginação, escondidos em suas profundezas verdes e impenetráveis. Considerado o maior mistério da Amazônia, o enigma do Paititi é a lenda de uma cidade perdida, supostamente escondida nas profundezas da selva. Paititi, segundo as histórias, seria uma cidade construída com ouro puro, onde os últimos incas teriam se refugiado para escapar da invasão espanhola. Ao longo dos séculos, muitos exploradores tentaram encontrar essa cidade mítica, atraídos pela promessa de riqueza e glória. No entanto, todos falharam em sua busca, e alguns desapareceram misteriosamente na selva. Outros retornaram com histórias de encontros estranhos e fenômenos inexplicáveis, aumentando ainda mais o mistério em torno de Paititi. Acredita-se que a cidade esteja protegida por forças sobrenaturais, que impedem qualquer um de se aproximar de seus segredos. Até hoje, o enigma do Paititi continua a fascinar e intrigar arqueólogos, historiadores e aventureiros, alimentando a ideia de que a Amazônia guarda tesouros inimagináveis, escondidos sob seu denso e impenetrável manto verde. Esses são apenas alguns dos mistérios que a Amazônia esconde. Se você chegou até aqui, comente Amazônia e mostre que você é um verdadeiro explorador do desconhecido. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdos como esse. E claro, compartilhe com seus amigos. Vamos juntos desvendar esses mistérios. Até a próxima!